Olá, arquiteto! Seja muito bem-vindo ao canal Li Explica. Meu nome é Lívia, eu sou arquiteta, designer de interiores e especialista em Revit. E aqui nesse perfil eu te ajudo a projetar interiores no Revit com o método Organização e Produtividade. Bom, esse quadro é um bate-papo com a arquiteta, que a intenção é que a gente tenha aqui uma conversa um pouco mais descontraída sobre algum assunto. Então, o tema de hoje é: o que muda quando você passa a dominar o Revit? Então, quando a gente está falando desse profissional que ele domina o Revit, muita coisa muda. Muda a forma como ele é enxergado no mercado, muda a forma como você se organiza e o que você pode fazer. Porque depois que a gente aprende Revit, é como se a nossa forma de enxergar as coisas, né, a sua forma de projetar e a forma como você enxerga essas soluções, ela muda. Porque a sua forma de operacionalizar as coisas, a forma como você faz aquilo, é totalmente diferente de quando a gente fala, por exemplo, do AutoCAD. Então, quando a gente está falando desse profissional que domina o Revit, você, por exemplo, vai deixar de ser o operador e você vai passar a ser parte do processo. Então, esse profissional que domina Revit, ele faz parte daquela lógica construtiva, da organização das informações e da consistência de projeto. Porque o operador que ele não domina Revit, ele vai ter aquele processo convencional de trabalho, né? Então, você vai pedir, por exemplo, para ele fazer um projeto, para ele poder fazer um detalhamento, puxar um quantitativo. O que o operador de AutoCAD, né, o operador comum faz? Ele desenha aquele ambiente, aí ele vai pegar qual que é a metragem da porta, qual que é a metragem da janela, pega o perímetro do ambiente, multiplica pela altura, desconta os vãos, aí ele vai pegar, aí sim, como resultado, ele vai ter o quantitativo de pintura daquele ambiente. Então, isso torna essa pessoa que trabalha com AutoCAD mais um operador de mercado, porque isso é o que todo mundo faz. Então, você pede ali, né, aquela informação para aquela pessoa, você pode pedir para uma pessoa com um cargo um pouco maior, um pouco menor, fica ali na mesma. E quando você pede essa mesma tarefa para essa pessoa que ela domina a Revit, nossa, é sentar no computador 5 minutos e olhe lá, 5 minutos depois, você tem o quantitativo do Revit, de pintura ali bem na sua frente e uma informação também muito precisa. Então, quando você tem aquela pessoa, por exemplo, que ela trabalha com AutoCAD ainda, você fica muito sujeito a erros, porque se a pessoa esquecer de tirar a metragem da porta, o quantitativo vai sair errado. Agora, você multiplica isso por 10 portas, pega aí 10 apartamentos que têm a mesma configuração. Isso vai somando os erros que te traz um prejuízo de obra lá na frente. Então, a pessoa que ela domina a Revit, ela se coloca no mercado de uma forma muito diferente, porque como você vai ter um computador ali trabalhando para você, ao seu favor, você consegue pegar esse quantitativo sem o menor esforço. Você não precisa nem... você pode até estar num dia ruim, sabe, com a cabeça meio airada, você pode pegar aquele quantitativo e não vai ter erros. Então, ele passa a ser aquele profissional que ele é valorizado porque ele sabe de algo que muita gente não sabe. Além disso, também você ganha previsibilidade e confiança, porque quem domina o Revit, ele consegue antecipar conflitos. Então, já aconteceu casos assim que eu vi, por exemplo, você foi desenhar um móvel e aí tinha uma janela ali, você projetou uma bancada para a cozinha, chegou lá na obra, a janela estava abaixo do nível da bancada, que era uma janela mais baixa, sabe? E isso é uma coisa que você pode até, voltando na questão de você estar em um dia meio distraído, você pode até estar meio distraído, isso não vai passar batido, porque quando você desenhar a bancada no Revit, né, no Revit a gente desenha tudo em 3D, não tem como desenhar em 2D no Revit, quer dizer, dá, né? Quando você estiver na planta ali, você vai estar vendo em 2D, mas aquilo vai estar sendo efetivamente desenhado em 3D. E aí, quando você vai
pro 3D, né? Que você vai desenhar ali, é muito normal no processo de desenho. Inclusive, você tá, por exemplo, com a planta aqui e já coloca o 3D aqui do lado. Então, você tá com 2 janelas abertas, porque você consegue já ver, se vê como é que tá a altura, se vai bater em alguma coisa. Então, esse pequeno detalhe por si só, vai fazer muita diferença. Porque você vai olhar ali, né? Como eu falei, você pode estar até num dia que você tá um pouco mais com a cabeça um pouco assim, não tem como você ignorar aquela informação. Então você vai antecipar muitos problemas de obra. Além de tudo, você também consegue gerar quantitativos confiáveis. Você puxa lá da tabela, as tabelas no nosso template, elas já vêm configuradas, então quando você está desenhando, que você configura ali de uma forma muito rápida, sem muito mistério, é algo super simples mesmo, você coloca ali a informação de qual que é o código daquele revestimento, ele já vai puxar o nome do revestimento, as informações, né, qual que é o tamanho, enfim, e já pega a metragem para você. Então, assim você tem de forma instantânea essa informação. E além de tudo, você também vai manter uma documentação coerente mesmo com mudanças. Porque, por exemplo, tendo esse padrão, você deixa de ser aquele profissional que gera cada projeto de um jeito. Eu já vi muito por aí. Por exemplo, em um projeto tem um carimbo que é de um jeito, numa folha tal. Aí o mesmo profissional, vem um novo cliente, aí a pessoa troca. Aí fica outra folha, outro carimbo, e aí quando você vai mostrar isso para um cliente, por exemplo, que você precisa, por algum motivo ali, mostrar, né, vai apresentar uma proposta. Aí você vai mostrar o estudo preliminar de um, o anteprojeto de outro. Já aconteceu de eu ter que fazer isso, porque, por exemplo, às vezes eu tô num processo aqui de que o estudo preliminar de um cliente, por algum motivo, ele saiu com coisas a mais, e aí eu quero mostrar para o meu cliente exatamente o que eu entrego no estudo preliminar de uma forma redonda, né? Sem nem mais nem menos informações. Então eu acabo pegando o estudo preliminar de outro cliente. E aí, se eu mostro ali de 2 clientes, na hora que o cliente bate o olho, ele fala, ué, tem alguma coisa errada, né? Porque isso mostra que você não tem padrão, que você não é organizado, porque, né, cada emissão sai de um jeito. Então, o cliente percebe isso. É aquela coisa que, às vezes, você pode até nem saber exatamente o que é, mas sabe, a gente tem um feeling para perceber as coisas. Então, por mais que eventualmente não seja algo que seja tão claro assim ali no momento, é aquela sensação que o seu cliente vai ter, que ele vai olhar e vai falar, tem alguma coisa aqui. E aí, quando outro profissional apresentar para ele um trabalho que tem um padrão, que seja a mesma coisa, que tenha a mesma linguagem, ele vai olhar e vai falar, nossa, então essa arquiteta aqui é a que eu quero contratar. Que ele vai sentir confiança por ter percebido que ela era organizada, por mais que aquela percepção tenha sido uma percepção, às vezes, nem consciente, né? Que ele teve ali uma sensação e acabou fechando. Bom, e outra coisa que muda quando você domina Revit é que você se torna mais produtivo sem trabalhar mais horas. Então, revisão de projeto, isso passa a ser algo que não dá trabalho, sabe? Principalmente porque também é importante ter uma padronização, você saber o que você vai fazer em cada etapa, porque não é só você desenhar no Revit, isso não vai te livrar de ser improdutivo. Se você desenhar de uma forma improdutiva no Revit, eu te garanto que ele vai ser improdutivo também. Mas quando você desenha os elementos certos na etapa certa, você vai se tornar extremamente produtivo. E aí você vai ter também a vantagem de que o Revit faz muita coisa automaticamente. Então, ele é muito conhecido, por exemplo, por gerar os cortes automáticos, né? E, claro, não é assim, né? Você dá um clique, ele gera tudo com todos os textos, mas é quase assim. Isso que é o mais legal, é que realmente é muito fácil gerar essas informações no Revit, elas vêm realmente assim, você passa ali, né, que você dá um clique assim, que você passa um corte no Revit, de fato ele vai te dar
toda a informação construtiva pronta. O que você vai ter que fazer, no máximo, é colocar um texto ali, configurar, se você já não tiver isso pronto, né, configurar qual que vai ser o padrão de acabamento, se vai, por exemplo, se ele vai ser colorido, se vai ser preto e branco, mas isso também é uma das coisas que quando você tem o Revit, você tem a organização dele, você não precisa configurar isso. Então, por exemplo, hoje, quando a gente gera uma elevação dos nossos projetos, você gera, aí ela vem quase pronta e literalmente, eu não estou exagerando, com um clique ela fica pronta, porque você consegue aplicar nessa elevação esse padrão de acabamento. Então é um padrão que a gente já configurou, que é o padrão que a gente tem no nosso escritório. Esse padrão, todas essas configurações, são configurações que diariamente, ao longo dos 6 anos que eu tenho escritório, elas são continuamente melhoradas. E a gente vai, inclusive, testando. A gente emite um projeto com aquela configuração. Aí, vamos supor, já aconteceu assim, eu chego na obra com o meu projeto e aí ele, no momento pessoal comigo, eu olho e falo, puxa, eu acho que isso daqui eu posso melhorar de alguma forma. Ou, isso aqui tá ficando sumido aqui na impressão, tá muito colorido, então vou melhorar isso daqui, vou fazer de tal forma. E isso são detalhes que, primeiro, a gente precisa ter uma atenção mesmo. Então, sempre que eu olho o meu projeto, que eu percebo ali que pode ter alguma melhoria, eu vou atrás de fazer essa melhoria e isso vai para o meu padrão, que vai para o meu escritório e também é o padrão que tem no meu curso. Então, quando a pessoa entra, ela passa a ter o mesmo padrão, sem tirar nem pôr, o mesmo padrão que a gente tem no escritório. E com isso também, conforme a gente for atualizando, também vai ter atualizações nesse padrão do curso. Então, ali com um clique, você consegue trazer todos esses padrões para a sua planta. E isso vai te tornar infinitamente mais produtivo. Você não vai ter que se preocupar. Eu até vejo, tem muita gente que perde muitas horas achurando projeto no AutoCAD e tem inclusive o grupo das pessoas que até já desistiram, que elas fazem uma planta ali super básica e é isso, para não gastar tempo, para não gerar muito retrabalho quando for revisar. Isso não é nenhuma crítica, porque eu sei o quanto demora. Eu já perdi muitas horas achurando o trabalho no AutoCAD, aí trava, aí você perde o arquivo. Quem nunca, né? Perdeu o arquivo porque travou, e aí você tem que recomeçar, fazer tudo. Então, fica uma vida muito difícil mesmo, né? A gente acaba tendo muito mais trabalho do que realmente precisa. Enquanto que no Revit, por exemplo, você abre o arquivo, ele já vem tudo colorido, já vem todo bonito. Você só configura ali algumas coisas e ele fica pronto. E conforme você vai revisando, aquilo tudo vai se atualizando de uma forma automática maravilhosa. Bom, e o que você também muda é que as suas oportunidades de emprego se ampliam muito. Porque quando a gente fala, inclusive de BIM, passam a surgir novas funções, né, que elas não existem no mercado tradicional. Então, por exemplo, você tem um cargo que é de modelador BIM, você tem um analista BIM, coordenador BIM, compatibilizador de projeto, que é uma coisa que, né, passa a ser também, sobre esse assunto, passa a ser algo extremamente rápido. Isso, eu já tive que fazer muita compatibilização de projeto de AutoCAD. Aí você põe uma planta de uma cor, a outra planta da outra cor, da outra disciplina, e aí você vê ali em planta quais são as interferências, fica caçando ali visualmente, né? Porque também, como no AutoCAD são várias linhas, então você tem que ter uma compreensão do que essas monte de sobreposição de linha, o que elas estão criando como elementos, né? Então você tem, assim, uma planta, você tem uma linha aqui e uma linha aqui, você tem que entender que essas duas linhas, elas estão formando uma parede, e que essas outras duas junções de linhas que estão aqui na planta de cima estão formando a configuração de uma viga, por exemplo. Então você tem que ter a leitura desses dois projetos de uma forma única, né? Então você sabe exatamente o que está aparecendo aqui e você tem a leitura exatamente do que está aparecendo aqui, e sobrepondo você tem que ter essa visão global do que essas, né, esse acumulado de linhas tem uma coisa atrapalhando a outra. É totalmente diferente quando você tem
um modelo 3D, e aí a outra equipe, né, a outra disciplina, ela vai te mandar um modelo 3D, você joga ali, um em cima do outro no Revit, nossa, gente, completamente diferente, sabe? Você vê coisas que você precisaria analisar, elevações, cortes, para ver se está tendo interferência, e quando você joga isso tudo no Revit, ele fica ali, bem claro e transparente, transparente não, mas ele fica bem claro ali, fica bem visível do que está acontecendo, então isso facilita muito a vida. E essas oportunidades, elas vão cada vez mais crescer, além do que também elas estão entregando muito, né? Porque pensa, você tem um mercado inteiro aí, cheio de profissionais. Quantas pessoas nesse mercado, né? Considerando aí um monte de gente que sabe AutoCAD, que nunca nem abriu o Revit. Quantas dessa massa de pessoas vai ter de coordenador BIM, por exemplo? Então, quando você se torna essa pessoa, né, quanto mais você vai melhorando as suas aptidões e vai passando a se tornar essa pessoa mais especializada ainda, o mercado ele vai ficar grande para você como profissional, que você vai entrar na empresa que você quiser, você vai poder escolher o lugar que você quer trabalhar, justamente porque você tem um conhecimento que muita gente não tem. E assim você vai ter um destaque muito diferente dessas outras pessoas e vai conseguir também ter, obviamente, um recebimento proporcional a isso, porque você é um profissional totalmente diferenciado do mercado. Outra coisa que muda quando você domina a Revit é a sua valorização profissional, e você deixa de depender só do talento. E então, por exemplo, você não vai se unir junto com aquele monte de pessoas que sabem AutoCAD. Você vai realmente ter uma diferenciação. Isso vai ser por você saber um software realmente diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de vaga de emprego, você vai ter esse destaque. Você vai se diferenciar porque você vai ter um padrão, uma qualidade de entrega muito melhor. Seu projeto ele vai sair mais bonito. E é exatamente isso que a gente mostra para os clientes quando a gente vai apresentar uma proposta. Então, quando um cliente entra em contato, o que a gente faz é agenda uma reunião e aí eu abro os meus projetos para ele, que eu falo, olha, isso daqui é uma planta de layout. Aí ele vê aquela planta bonita, que ele consegue entender. Nossa, isso para o cliente, então, quando ele consegue, o cliente que é leigo, quando ele olha para o seu projeto e ele entende onde que está a cama, onde que é o sofá, o que é o piso, se ele é amadeirado, se ele é porcelanato, se ele inclusive gosta daquilo, isso muda muito a forma como ele te enxerga. Porque ele vai olhar para você e vai falar, caramba, nossa, olha, é fácil de entender isso daqui. Ele se sente pertencente, que é uma coisa que muitos clientes finais muitas vezes não sentem, né? Eles por não saber, eles até ficam assim, ai, puxa, eu não vou entender nada do que ela falar. E quando o cliente ele consegue entender algo ali, que ele fala, nossa, então eu vou entender o que ela vai falar, eu vou conseguir fazer parte disso junto com ela, porque também aí você começa a entrar até naquele receio do cliente que ele não sabe se ele pode confiar em você. Então, o mercado da construção civil, ele tem essa questão muito forte, porque muitas pessoas, infelizmente, passam por situações que são muito ruins, que elas se sentem lesadas, e muitas vezes são, né? Infelizmente, eu não gosto de ter que admitir isso, mas é uma verdade. Tem muita gente que é enganado aí por arquitetos, por empreiteiros, por tudo quanto é tipo, né? Gesseiro, enfim. E quando ele sente que ele consegue perceber aquilo, ele consegue entender o seu projeto e que ele vai fazer realmente parte disso, muda a forma como ele te olha. Que ele vai falar, nossa, ela realmente é didática, ela realmente né, vou conseguir realmente fazer parte disso, e ele vai te enxergar de uma forma muito diferente. Então, no mercado BIM, dominar o Revit não é só saber um programa, mas sim é você mudar o seu patamar profissional, porque você vai passar a ser visto como alguém que se organiza, que é organizado, que antecipa os problemas, que você vai conseguir, né, aquele exemplo da bancada, que você vai conseguir
abrir o projeto e falar, olha, aqui, nesse ponto aqui onde eu fui instalar a bancada, tem uma janela aqui, então é por isso que não dá. Porque tem alguns clientes também que eles são um pouco desconfiados, né? Eles acabam chegando um pouco traumatizados nas nossas mãos. Então, você consegue mostrar para ele que isso realmente é isso que vai acontecer. E aí ele passa a confiar mais em você. Você também vai ser visto como aquele profissional que sustenta decisões de projeto e que entrega com consistência, que você tem um padrão profissional de entrega. Tudo isso vai mudando a forma como o mercado te vê, como seus clientes vão te ver, como as empresas vão te ver, e vai aumentar o seu valor percebido, o seu valor profissional. E agora eu quero te perguntar se você já abriu o Revit, se você já teve alguma experiência com Revit, e se você já teve, o que você sentiu dificuldade ali naquele momento? Deixa aqui nos comentários que eu vou usar esses comentários para poder fazer novos vídeos e te ajudar a avançar na sua carreira. Até mais, tchau, tchau!